Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é Boa Tarde, Dubai. Hoje de Candora, completo, estou em casa, tá? E, bom, vocês podem ver, estou aqui no Burj Khalifa. E hoje vamos falar sobre riqueza e pobreza, tá? Tenho algumas informações para passar para vocês hoje. E, bom, são informações que para mim são importantes e acredito que seja para vocês também, porque a gente tem muito fantasma, né, na mente quando fala de pobreza e riqueza, né? A gente pensa que uns são privilegiados, outros não são privilegiados, mas tem muitas controvérsias, né? Muita controvérsia. Então vamos lá. Eu estou aqui com uma matéria que eu escrevi, tá? E essa matéria, tá? Eu passei até para um sobrinho meu que também está na luta, né? Então vamos lá. Tá? A gente sabe que existe gente que quer crescer e outras pessoas que ficam sentadas esperando acontecer. Claro, tem momentos de dificuldades e há momentos que você floresce. Mas isso depende da tua maneira de pensar. Todos aqueles que conseguiram alguma coisa, conseguiram por quê? Porque pensaram de uma certa maneira, ok? E essa certa maneira, que existe muitos livros e que ensina essa maneira de pensar, ok? Vamos lá. Eu aprendi que a vontade que você tem de conseguir alguma coisa, a vontade de ser rico, a vontade da riqueza, não é uma coisa comum para todos, tá? Sendo que tá aí para qualquer um agarrar, mas nem todo mundo tem esse pensamento, por crenças, cresceu numa família que ninguém falava sobre finanças, não falava sobre dinheiro, e todo mundo sabe que tem a riqueza e que tem a pobreza. Mas e aí? O que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode aprender com isso? Tá? Porque a vontade de ficar rico está dentro de você. Mas para você conseguir esse sentimento, esse pensamento profundo, entende? Que tem o poder de fazer as coisas que você pensa virarem realidade, se materializar, entende? E você precisa matar pensamentos e negativos, tá? E partes negativas que entram na sua mente, são pensamentos que, eu não posso, eu não consigo, todas essas coisas te retarda, te atrasa, entendeu? Criam conflitos com o seu interior, tá? Primeiro você tem que esquecer que a pobreza é um mártir, é um sacrifício que Deus criou, isso não é verdade, entendeu? Isso é impossível, porque muita gente pensa por tentar e não conseguir, e dar com a cara na parede, e sofrer discriminação, aí a pessoa cai no solo e pensa, esse é o meu destino. Não é, tá? Que Deus fez tudo que poderia ter feito, tá? E no final não deu certo e você parou ali e ficou sentado. E acaba ficando ali na tua zona de conforto eu tentei, eu não consegui, pronto, acabou, e se entrega as armas e pronto, acabou, tá? Mas isso é impossível, porque Deus é o dono da riqueza, Deus é dono de tudo, tá? De todas as coisas. Não é possível que um Deus tão misericordioso, poderoso, possa querer tal coisa. Deus criou dentro de cada um a capacidade de criar coisas incríveis, tá? Que esse Deus
tá? E essa capacidade, tá? Ele criou arquitetos que criam e engenheiros que criam mansões para que você possa morar, tá? Deus criou as paisagens maravilhosas, tá? E deu poder para outros humanos criar paisagismos e tanta coisa bonita para se ver no mundo e ao seu redor, tá? Todas essas coisas lindas, né, da criação de Deus, que você pode viajar e conhecer novas culturas, tá? Todas essas coisas, elas foram criadas por quê? Foram criadas por Deus, dado o poder ao homem para ser criada, tá? Alimentos variáveis, uns se alimentam de maneira pobre, outros se alimentam de maneira razoável, outros se alimentam de luxo, comem bem, têm farturas, tá? E o pensamento pobre é o inimigo de Deus. Por quê? A palavra miséria e escassez não combina e não faz parte da divindade suprema. Isso não é possível. Algo assim como miséria, pobreza, tristeza, seja algo que venha de Deus. Não é impossível. Eu acredito que Deus é muito grande para deixar essas coisas. Então tá nas suas mãos, tá dentro de você que tem que procurar isso, tá? Então, como eu volto a falar, Deus deu o poder de criar coisas, deu o poder a gente de criar coisas, né? E todos os tipos, tá? Existem muitos tipos de coisa que você pode criar, ok? Foi nos dado uns a fazer coisas boas e outros a fazer coisas ruins, ok? As coisas ruins, em certo ponto, elas são feitas para aqueles que elas são feitas por aqueles que usaram sua inteligência um outro caminho, tá? Usaram a sua elevação, usou de uma maneira diferente para fazer coisas ruins, para afetar o ser humano, para afetar o irmão do lado. Então isso não é uma coisa legal, tá? E não bate, não encaixa com a bondade, com a divindade, tá? Com o amor, não bate, tá? Mas mesmo assim, todas essas coisas ruins, né, que acontecem no mundo, que as pessoas fazem, que você vê, tá? Elas são no fundo, elas são precisas, elas têm que existir para que nós, pessoas que pensam diferente, que querem chegar a um ponto diferente, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos criar coisas boas, tá? Fazer ao contrário, ok? Melhorar, que possamos melhorar cada dia a nossa maneira de ser, tá? E isso que leva à evolução, tá? Porque imagina se todo mundo vivesse na mil maravilhas, nesse mundo de expiação, ninguém evoluir, ia ficar todo mundo ali parado numa zona de conforto. Então por isso que existe o alto, o baixo, o bom, o ruim, o doce, o amargo, sabe, sempre dependendo daquilo que você se conecta, tá? Vai ser o que vai criar a sua personalidade, vai criar você, vai criar o teu futuro, vai criar a tua evolução, tá? É isso aí, gente. E agora, pensamento, vamos lá, voltando ao pensamento de enriquecer, tá? Você só pode ajudar as pessoas quando você enriquece, tá? Ou quando você tem para dar. Fora isso, você dá uma esmola ali, você ajudar com um prato de comida, com uma vestimenta, você até ajuda, todos podem fazer isso, tá? Aí você não está erradicando a pobreza, você está apenas aliviando momentaneamente o pobre, aquela pessoa que necessita no momento, entendeu? Então não eleva, apenas
alivia. Isso não condiz com a divindade, não condiz com a força de Deus, entendeu? Não condiz com a força divina, a força do crescimento, na evolução do homem, não condiz. Para você poder dar, você tem que ter, você tem que enriquecer. Aí você vai agregar valores às pessoas que necessitam. Você vai dar um emprego, você vai elevar ela educadamente, na educação, né? Não educada, na educação, vai ajudar ela no trabalho, vai ajudar ela no crescimento dos filhos, né, da família, na alimentação, na vestimenta, em geral. Então você está levando a vida para outro patamar, né? Elevação, crescimento, tá? E não é um pecado pensar em riqueza. As pessoas têm uma ideia muito errônea, entendeu? Errada, a riqueza, o dinheiro é fruto de todos os males. Não é isso, gente. Isso não tem nada a ver. A riqueza tá aí para quem quiser almejar. Você precisa lutar, você precisa acreditar, você precisa trazer isso dentro de você. Você precisa criar no seu subconsciente. Existe um estudo em inglês, chama The Power of Subconscious Mind. Yeah? The Power of Subconscious é o que você absorve pensando. Tá? Um amigo meu americano, Les, black guy, porra, um cara top de linha, trabalhou pro Citibank muitos anos e foi para a Inglaterra e criou. Ele implantou um produto do Citibank que chamava Primerica. É um cara super brainiac. Ele sempre falou para mim sobre o poder do subconsciente, aquilo que você quer, aquilo que você realmente pensa, aquela força que você tem, né, criada com a fé, né, que você tem, que você vai conseguir aquilo, que te abrange, que entra dentro de você, né, que você sente que aquilo é vibrante, que bate mesmo, que te fortalece, entendeu? E faz você chegar a um ponto que você entende que a força divina está andando com você, entendeu? Somos humanos, claro, cometemos erros, mas sabemos que tudo é possível, ok? Sabemos que tudo é possível. Então tem aquela crença, olha, o dinheiro, não, você não pode ensinar isso para seus filhos, tá? Porque, primeiro, estão em eras diferentes, né? Estão em eras diferentes, tá? Pô, você não pode comparar a era quando Jesus veio à Terra com a era de hoje. Naquela época existiam castas, existiam só os poderosos e os que não tinham nada, né? Os escravos e os plebeus, né? Aqueles que não tinham nada, entendeu? Hoje a riqueza ela passa a ser uma coisa tangível para aqueles que acreditam, tá? Ela, por exemplo, hoje você pode ganhar dinheiro online, você pode criar sua própria empresa, né? Fazer uma startup, você pode fazer outsourcing, né? Existem várias maneiras de fazer negócio. Depende de você. Existem várias maneiras de crescer financeiramente, tá? Depende de você, tá? Existem estudos, cursos grátis, existem livros, existem tutoriais, existem várias coisas que podem criar valores para sua pessoa e para aqueles que estão em sua volta, entendeu? Então, voltando lá, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, por Jesus, com o poder que ele tem, tá? O poder de Deus é tão grande que ele poderia vir, naquela época poderia vir como o rei dos reis, massacrando todos os reis, tá? Porque ele era poderoso, mas ele veio da maneira que era mais compatível com o povo daquela época, tá? Hoje eu acredito, no meu pensamento, né, pode ser que eu esteja errado, que ele não veria assim. Hoje tem homens
Antigamente tinha poucos poderosos, né? Tinha os romanos, tinha os persas, tinha otomanos, o que seja, entendeu? Existia vários homens poderosos que controlavam os seus povos, né, em si. Então, hoje, né, a riqueza, o poder, ela está mais dividido, mais aberto, mais no alcance. Então, se você for no Brasil, você acha pessoas poderosas, né, sendo homem de negócio, sendo corrupto, sendo o que seja, existe pessoas poderosas que controlam o mundo. Jesus não pode vir hoje como um cara eu acredito que ele não viria hoje como um cara da periferia, aquele pobretão e aquela coisa toda. Ele viria como o rei, aquele que comanda, aquele que vem e eu sou o dono, eu sou o dono de toda a riqueza, eu controlo isso, meu pai controla isso, entendeu? E não seria mesmo, porque o tempo mudou, entendeu? Então existe muito esses caras aí que falam, que pregam a pobreza, né? Igual aquele, eu acho aquele cara, fala a verdade, eu acho aquele cara um filósofo babaca, tá? Esse cara que mora aí de família rica, um cara que faz, esqueci o nome dele, o cara que faz uns vídeos aí, eu acho que aquele cara é um babaca, o cara prega a pobreza, entendeu? Sobre os que amassam, os que comandam, existe, claro, existe, entendeu? Mas se você não fizer algo por ti, normal que você vai sempre ser oprimido por aqueles que têm, você vai ser sempre oprimido por aqueles que eu sei que é difícil, não é fácil, mas também não é impossível, porque você vê aí, tem um monte igual a mim, igual a você, igual aquele que está do lado, que cresceu. Agora mesmo, se você for aí, o cara passa com um carrão, o cara que mora num lugar top, e as pessoas ficam falando mal do cara porque o cara tem. Porra. Não, é impossível. Ser rico, aí no Brasil tem um problema, ser rico no Brasil é um problema sério. Aqui fora, ser rico não é um pecado não, gente. Não é um pecado não, pô. Você vê, eu tive conversando com um professor na Inglaterra, né? O cara tem 3 universidades, um cara super bem, o cara estuda o Brasil, o cara conhece o Brasil muito bem, conhece o potencial do Brasil e sabe que o brasileiro tem um QI alto. O QI do brasileiro, o brasileiro ele é uma raça que tem uma mistura incrível, né? Uma mistura incrível, e essa mistura de índios, negros, europeus e japonês, e isso criou nós somos uma raça potente, né? Que claro, se o governo brasileiro entendesse isso, seria algo incrível, como os americanos entendem, os europeus entendem. Agora, vamos lá, por que nós, brasileiros, tá, vivemos numa sociedade familiar, né? O filho fica na casa da mãe até os 30, 40 anos. Todos esses países que vivem em colônia, né? Em grupos, tá? Que tem valores familiares muito fortes, países católicos, países protestantes, também, alguns deles, tá? Existe essa união, né, familiar muito grande, que é muito boa, né, que ajuda muito. Mas você vê, por exemplo, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Áustria, Suécia, Noruega e outros países, as pessoas não criam os filhos para eles. Eles criam os filhos para o mundo. Então você, quando faz 16 anos, o pai não tem direito de te dar nada, ele não tem a obrigação de te dar nada. Você tem que sair de casa. Quando eu cheguei na Suíça, nessa idade,
e eu andava de skate, e eu na cidade, novo, não falava alemão, não falava nada, e fiz amizade com os skatistas, tudo aquilo, 16 para 17 anos, aquela coisa toda. E um dia um amigo me convidou para ir na casa dele. Quando eu cheguei na casa no centro da cidade, a casa tinha 4 andares, era um prédio de 4 andares, tinha cozinha e vários dormitórios e tudo, e um casarão, uma mansão que morava todos os jovens da mesma idade que eu, entre 16 a 20 anos, tá, na época, tá? Isso em 1991, tá? 90, 91. E nisso que eu vi, eu achei o cúmulo, falei, olha, cadê a mãe de vocês? Não, Robson, nós vivemos aqui, é uma república onde o governo põe todos aqueles que terminaram o científico, né, o segundo grau, que vão procurar fazer um técnico, ou vão para a universidade, ou vão direto para trabalhar, tá? O sistema de trabalho. Eu falei, caramba, mas como? E eu não entendi aquilo, por quê? Porque eu venho do Brasil. No Brasil era impossível um garoto, naquela época, sair de 16 anos de casa e morar com amigos e ter um dinheiro, um estipêndio, um dinheiro do governo que você recebe para você estudar, para você trabalhar, para você cuidar de si próprio, para você comprar sua roupa. Impossível. Então, quando eu vi aquilo, gente, eu fiquei abismado. Cheguei em casa e falei, mãe, cara, eu fui na casa hoje de um amigo, ele não mora com a família, ele só mora jovem. Então minha mãe me explicou realmente, com 16 anos na Suíça, você já não é bem-vindo em casa, morar em casa. Você tem que seguir o teu caminho e seguir a tua própria vida, entendeu? Então por isso, eles vivem uma vida individual. O individualismo, né, fortifica. Tá? Fortifica, você dá tudo ao seu filho, ok, isso é um problema teu, tá? Mas você criar valores para o seu filho, onde ele aprende a trabalhar, onde ele aprende a pegar um ônibus, onde ele aprende a ir visitar um amigo em outro lado da cidade, ou morar numa outra cidade, ou viajar para o exterior, isso são coisas boas, tá entendendo? Isso não quer dizer que você perdeu o seu filho, isso quer dizer que você está criando valores, entendeu? Então é isso, eu quero passar isso para vocês, que riqueza, pensar em riqueza não é pecado, gente, porque o Deus de todos, o único Deus de todo, tá? O Messias, Jesus Cristo, é o Deus da riqueza, é o Rei dos Reis, tá? Então vamos pensar, vamos analisar, tá? O que é melhor para a gente é pensar em riqueza, evitar a negatividade, evitar tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que vem da palavra pobre. Não se fala a palavra pobre dentro de casa, ou miséria, ou essas coisas, Deus me perdoe, mas são palavras que apagam, são palavras obscuras, são palavras ruins, são palavras que te joga no chão, que te amassa. Então você tem que falar de coisas boas, observar coisas boas. E só você crescendo, você pode ajudar e agregar valores àqueles teus irmãos que estão necessitando. Então, você não pode criticar aquele que tem, tá? Você pode criticar aquele que rouba, entendeu? Daqueles que não têm. Mas aqueles que têm, que conseguiram honestamente, trabalhando honestamente, você tem que exaltá-lo. Não como um Deus, mas você tem que falar, caramba, o cara conseguiu, tá? O cara conseguiu, tá? Eu tive na África, eu morei na Nigéria 1 ano e meio, tá? Indo e voltando. E lá quando você passa com um carro top, você mora num lugar top, as pessoas te aplaudem. Você passa na rua, você vê, ei, Sherman, ei, Sherman. Entendeu? Eles vibram porque ele quer ser igual a você. Então essa energia que a gente perde aí,
que a gente não tem, tá? Que alguns não têm, que apaga, que massacra, tá? Então, hoje em dia, depende de você, irmão. Você, eu tô falando com você, depende de você bater no seu peito, pensar positivo, atrair as coisas boas, o poder do subconsciente, tá? O poder da positividade, da fé, aí você vai conseguir. Peace up, tamo juntos. Um abraço pra vocês, tá? Nego Bala, direto de Dubai, aqui, tá? Vamos que vamos, pessoal. Vou agora tomar um chazinho e tomar um café. Um abraço pra vocês. Fica com Deus.